Então, o doutrinador começou a trabalhar uma terapia para buscar o núcleo, pelo menos o principal núcleo do seu problema. E então ele lembrou de uma encarnação em que ele era um beduíno e tinha mandado raptar uma mulher com seus filhos, com a mulher. Ele era apaixonado pela mulher do inimigo dele. Ele mandou raptar a mulher. Só que quando os seus ascetas pegaram a mulher, na pressa, a mulher estava com um filhinho. Então ele trouxe com tudo, mulher e menino. Quando chegou, perguntaram, olha, a gente teve que trazer o menino porque ela não soltou dele não. O que é que a gente faz com ele? Mata esse menino. E tentou envolver a mulher. Seduzir, mas ela não caiu. Resultado, ele a estuprou e depois matou-a. Então ele, certamente, a gente pensava que o problema era esse. Ele dizia, não, eu hoje tenho muito... a minha mulher está grávida, eu sou casado com essa mulher, quer dizer, eu hoje mudei, eu me arrependi e tudo, hoje sou casado com ela, só que ela está grávida. E eu tenho consciência que ela está grávida daquele menino que eu mandei matar. E eu tenho muito medo de fazer mal a eles. Quando o menino apareceu, no contexto, eu como espírito percebi, então eu tenho muito medo de fazer mal a eles. Mas o primeiro era mais amplo. Porque depois que ele saiu, apareceu o pai do menino e ex-marido da mulher, que o havia perseguido no além. Então, você tem aí, além da desencarnação traumática para alguns, nós temos sevícias e violências sofridas no além, na erraticidade. Você tem casos de pessoas que são maltratadas, isso aí você já sabe, todo mundo que estudou a obra, especialmente do André Luiz, através do Chico Xavier, sabe de muitos momentos em que espíritos foram espancados, torturados, maltratados. Pois muitas vezes o paciente com tendência ao transtorno de pânico, ele foi um espírito violentado, maltratado, torturado na erraticidade. Sem se falar dos casos de obsessão. Porque muitas vezes o problema que a pessoa apresenta, ele é iniciado por um espírito com vingança, que tenta, e aí vocês sabem muito bem, que dentro daqueles mecanismos de obsessão, os espíritos vingativos lançam mão das fragilidades de cada um, que eles conhecem muito bem porque viveram conosco no passado. Quer dizer, muitas vezes o ódio que eles têm de nós é exatamente resultante da nossa conduta indevida e irresponsável do passado. Então eles conhecem aquilo muito bem. E o que eles fazem? Por conta da nossa vulnerabilidade e tendência, das culpas que nós trazemos no inconsciente, olha só a questão da culpa. Essa questão da culpa é uma problemática das mais sérias. Porque nós nos tornamos vulneráveis. Diz Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que uma vivência negativa da nossa parte, ela tem uma reação de arrependimento, de expiação e de reparação. Lá no Céu e o Inferno, que é um livro tão pouco lido no movimento espírita, mas tão lindo. Só que muitas pessoas, elas têm uma distorção do arrependimento. A culpa é uma distorção do arrependimento. Quer dizer, a pessoa começa a ter um sentimento, um arrependimento, mas que pela falta de entendimento, de autoaceitação como espírito em caminho da felicidade, essa pessoa passa a se recriminar, se autopunir, se autoflagelar. Então imagine um obsessor com um desejo de vingança que apanha uma pessoa com toda essa fragilidade. O que é que ele faz? Ele começa a envolver a pessoa em um momento de maior possibilidade e começa a trazer do inconsciente da pessoa as lembranças amargas do pretérito. E isso pode fazer com que a pessoa desenvolva muitos problemas. Um deles é o pânico. Porque ele começa a perseguir, a trazer à tona vivências dolorosas, a trazer à tona desencarnações traumáticas, e, enfim, induzir hipnoticamente que a pessoa desenvolva um quadro semelhante ao pânico. Então a gente já percebeu que, diante de tudo isso, nós podemos falar que os transtornos de ansiedade têm indicação para tratamento espiritual.
Primeiramente, o tratamento básico, fundamental da casa espírita, que todos nós sabemos, tem um tratamento paliativo, a fluidoterapia, que ampara, que dá força, que prepara a pessoa para promover a sua autocura. Porque o espiritismo não cura ninguém. E os médiuns não curam ninguém. A mediunidade, o espiritismo, favorecem a que a pessoa tenha condições para se autocurar. Por exemplo, pode aparentemente curar. Chegou doente aqui, tomou o passe, ficou ótimo. Mas a causa da doença está lá dentro. Ela tem que curar. É um processo que pode levar muito tempo. Ela pode ficar bem, assintomática, ótimo. Por isso que algumas pessoas pensam que curam. Tem até médico que diz, eu curo. É cura nesse sentido. Mas a cura verdadeira é do próprio doente. Então temos a evangelioterapia, que vai fazer com que a gente, mesmo quando o problema é anímico, é a situação depressogênica da vida, dos conflitos sociais, dos conflitos urbanos, dos conflitos familiares, dos conflitos intrapsíquicos. Se nós começarmos um processo de evangelização, como o Espiritismo explica, claro que nós começamos a mudar a nossa visão de mundo. E nós começamos a não adoecer. A ansiedade continua, mas não se torna patológica. Se eu me preparei para isso. Porque o que é a ansiedade? Nós não vimos? Naturalmente é um estado em que você reage a uma situação estressora.